Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Vamos ouvir a nova história e discutir a situação. Escreva o que você pensa sobre essa história e seus personagens. Estou interessado em suas opiniões. Desde o momento em que casei com Alex, soube que minha vida mudaria, mas nunca imaginei que Beatrice, minha sogra, se tornaria uma presença tão dominante e invasiva em nossa vida familiar. Cada passo, cada decisão, cada momento feliz que eu esperava desfrutar em nossa nova vida juntos parecia ser obscurecido pela sua presença opressiva. Lembro-me claramente do primeiro jantar que tivemos em sua casa depois do casamento. Beatrice, com um sorriso que mal disfarçava seu desdém, observou cada detalhe e desde a forma como eu arrumava a mesa até a escolha do vinho. Suas críticas eram sutis, mas afiadas, desenhadas para cortar minha confiança e me lembrar de meu lugar. Alex, querido, você sempre preferiu o assado da mamãe, não é? Ela disse com um olhar cheio de significado. Em casa, Alex tentava amenizar as coisas, mas eu podia sentir que, mesmo ele, estava sob o mesmo feitiço sufocante da mãe. Ele era um homem incrível, amoroso e gentil, mas quando se tratava de Beatrice, sua espinha parecia amolecer. Ela só quer o melhor para nós, ele frequentemente explicava depois de ela ter feito algum comentário mordaz ou dado um de seus conselhos ou não solicitados. A influência de Beatrice não se limitava a meros comentários. Ela se infiltrava em cada aspecto de nossas vidas. Eu perdi a conta de quantas vezes ela apareceu sem avisar, com alguma desculpa esfarrapada para checar o que estava acontecendo em nossa casa. Em uma ocasião, ela chegou a reorganizar toda a nossa sala de estar enquanto estávamos no trabalho, justificando que eu apenas queria ajudar. Mas o que realmente me tirava do sério era como ela tratava nossa filha, ela. Beatrice sempre tinha um comentário sobre como estávamos criando ela, criticando tudo, desde a comida que eu preparava até as roupas que ela vestia. No meu tempo, fazíamos as coisas de maneira diferente, ela costumava dizer, minando minhas escolhas e instilando dúvida em cada decisão que tomávamos. Tudo piorou quando ela começou a escola. Beatrice insistia em dar palpites sobre a educação dela, questionando nossa escolha de escola e até mesmo os amigos de ela. Sua interferência estava se tornando insuportável, criando tensão constante entre Alex e eu. Eu estava começando a me sentir como uma estranha em minha própria vida, constantemente julgada e avaliada pela sombra implacável que era Beatrice. Mas foi o incidente do aniversário de ela que me fez ver até que ponto a influência de Beatrice poderia chegar. Naquele dia, ela trouxe um presente que quase custou a vida de nossa filha, e eu soube que não poderia mais permitir que essa sombra controlasse nossa vida. Era hora de enfrentar a tempestade, por mais assustador que isso pudesse ser. Nesse dia fatídico, a casa estava repleta de risos e conversas alegres, um contraste gritante com a tensão que se seguiria. Ela, radiante em seu vestido novo, correu para abrir os presentes. A expressão no rosto de Beatrice, enquanto ela desembrulhava o pacote cuidadosamente preparado por ela, era de satisfação e orgulho. Mas quando vi o que era, meu coração parou. Era um colar bonito, mas com um pingente intricado feito de um tipo de noz ao qual ela era severamente alérgica. O pânico tomou conta de mim. Você não sabia, e gritei para Beatrice, enquanto Alex corria para guardar o colar longe de ela. Beatrice pareceu surpresa, quase ofendida. Como eu deveria saber? Ela respondeu, sua voz cheia de indignação. A discussão que se seguiu foi um borrão. As palavras voavam, carregadas de emoção e acusações. Alex estava atordoado, dividido entre sua mãe e a segurança de sua filha. Eu me senti sozinha, lutando uma batalha que parecia cada vez mais impossível de ganhar. A insensibilidade de Beatrice, sua recusa em assumir qualquer responsabilidade, era assombrosa. Esse incidente foi um ponto de virada para mim. Compreendi que, enquanto Beatrice continuasse a lançar sua sombra sobre nossa família, nunca seríamos verdadeiramente livres ou felizes. Conversei longamente com Alex, e, pela primeira vez, vi nele um vislumbre de entendimento e reconhecimento do quão tóxica sua mãe havia se tornado para nós.
Foi uma decisão difícil, mas necessária. Começamos a estabelecer limites, lentamente reduzindo a influência e presença de Beatrice em nossas vidas. Cada pequena vitória nesse processo me fortalecia, embora muitas vezes me deixasse exausta e emocionalmente esgotada. Não posso dizer que foi fácil, ou que não houve momentos de dúvida e culpa. Mas, ao olhar para ela, vendo sua alegria e inocência, sabia que estávamos fazendo a coisa certa. Por ela, por nós, precisávamos sair dessa sombra constante e encontrar nossa própria luz. Os dias que se seguiram foram marcados por uma constante vigilância. Beatrice parecia ter uma necessidade incontrolável de se envolver em cada aspecto de nossas vidas. Começou sutilmente, um telefonema aqui, uma visita surpresa ali, mas rapidamente se transformou em uma intrusão constante. Certa manhã, enquanto eu preparava o café, o telefone tocou. Era Beatrice, e antes mesmo de dizer bom dia, ela já estava questionando as decisões que havíamos tomado sobre a educação de ela. Você realmente acha que ela deve estar nessa escola? Eu ouvi que as crianças lá não são bem supervisionadas. Ela disparou, sua voz carregada de preocupação e crítica. Eu mal tive tempo de responder antes que ela passasse para o próximo tópico, o nosso planejamento financeiro. Alex me contou que vocês estão pensando em comprar um novo carro. Será que é o momento certo? Cada conversa com ela me deixava exausta, como se cada palavra que ela dizia fosse projetada para me minar, para semear dúvidas onde antes havia confiança. Alex tentava ser o mediador, mas suas tentativas muitas vezes pareciam meias medidas, incapazes de proteger nossa pequena família da onda de opiniões e críticas não solicitadas de sua mãe. O ápice de sua interferência ocorreu numa sexta-feira, no final do outono. Alex e eu havíamos planejado uma pequena viagem para comemorar nosso aniversário de casamento. Tudo estava planejado, desde a babá para ela até as reservas no hotel. No entanto, Beatrice tinha outros planos. Sem nos consultar, ela decidiu que seria ela a cuidar de ela, cancelando a babá e mudando todos os nossos cuidadosamente elaborados arranjos. Eu sou a avó, afinal de contas. É meu direito passar tempo com minha neta, ela declarou, sua voz inflexível. A viagem foi cancelada. Alex, tentando evitar um confronto, cedeu às exigências de sua mãe. Eu me senti traída, não apenas por Beatrice, mas também por ele. Era como se nosso casamento fosse uma peça de teatro, e Beatrice, a diretora, controlando cada cena. Nossa casa, que deveria ser nosso santuário, se tornou um campo de batalha. Beatrice questionava tudo, a comida que eu cozinhava, as roupas que ela usava, até a maneira como decorávamos a casa. No meu tempo, nós fazíamos assim, ela frequentemente dizia, descartando nossas escolhas e preferências como se fossem nada. Minha paciência estava se esgotando. Cada crítica de Beatrice era como uma agulha envenenada, injetando dúvida e insegurança em minha mente. Eu comecei a questionar minhas habilidades como esposa e mãe, uma sombra de incerteza pairando sobre mim. E então, em uma manhã de sábado, enquanto eu assistia ela brincar no quintal, a realidade do que estava acontecendo finalmente me atingiu. Eu não podia permitir que Beatrice continuasse a minar nossa felicidade. Era hora de tomar uma atitude, de lutar pela paz e pelo bem-estar da minha família. Eu só não sabia como, mas estava determinada a encontrar um caminho. Aquela determinação foi posta à prova mais rápido do que eu esperava. Naquela mesma tarde, enquanto Alex e eu discutíamos sobre a escolha de um filme para assistirmos, a campainha tocou. Era Beatrice, chegando sem avisar, como era seu costume. Seu olhar percorreu a sala, crítico e calculista, até pousar em uma pilha de correspondências na mesa de centro. Não vão abrir isso? Perguntou, apontando para as cartas com um ar de desaprovação. Vocês precisam estar mais atentos às suas responsabilidades. Antes que pudéssemos reagir, ela já estava vasculhando as correspondências, comentando cada fatura, cada lembrete. Alex, tentando manter a paz, apenas sorria, concordando com a mãe. Eu, por outro lado,
Sentia uma raiva fervente crescendo dentro de mim. Era uma invasão de privacidade, um desrespeito que eu não podia mais tolerar. Chega, Beatrice, eu disse finalmente, minha voz firme. Não é da sua conta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alex me olhou, surpreso e um pouco assustado com minha audácia. Beatrice, por sua vez, ficou chocada, suas feições endurecendo. Ela é minha família, tenho todo o direito, ela rebateu, sua voz tremendo de raiva. Não quando isso significa desrespeitar nossa casa, nossas escolhas, retruquei. Nós precisamos de espaço, Beatrice. Espaço que você constantemente nos nega. A discussão escalou rapidamente, com Alex tentando desesperadamente apaziguar os ânimos. Mas as palavras já haviam sido ditas, o dano já estava feito. Beatrice saiu da nossa casa naquele dia com uma expressão de quem havia sido profundamente ferida, mas para mim, era um passo necessário, doloroso, porém necessário. Nos dias que se seguiram, a tensão entre nós cresceu. Telefonemas ficaram sem resposta, visitas foram canceladas. Eu sabia que as coisas não poderiam continuar assim, mas ao mesmo tempo, sentia uma estranha sensação de alívio. Tinha defendido meu território, minha família. Tinha dado o primeiro passo para reivindicar nossa independência. E embora eu não soubesse o que o futuro reservava, eu estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Era uma batalha pela nossa felicidade, e eu estava determinada a vencer. A manhã do 10º aniversário de ela amanheceu clara e promissora, um resquício de paz em meio às turbulências recentes. A pequena estava eufórica, contando os minutos para a festa à tarde. Eu, por outro lado, estava tensa. Beatrice, apesar dos recentes conflitos, insistia em participar dos preparativos. Eu sabia que sua ajuda viria com um preço, mas, por ela, eu estava disposta a suportar. Quando a campainha tocou, meu coração disparou. Era Beatrice, com um sorriso exagerado e um presente grande embrulhado em papel brilhante nas mãos. Para minha querida neta, ela disse, entregando o pacote para ela, que o recebeu com um misto de surpresa e alegria. A festa começou, e as crianças corriam eufóricas pelo jardim. Observando de longe, senti um leve alívio, talvez, só por hoje, pudéssemos ter um dia normal. Esse pensamento, porém, evaporou assim que ela abriu o presente de Beatrice. Era um lindo conjunto de bonecas, mas, para o meu horror, cada boneca vinha acompanhada de um pequeno pacote de chocolate com amendoins. Ela é alérgica a amendoins, algo que Beatrice sabia muito bem. O pânico tomou conta de mim. Ela, não, gritei, correndo em sua direção. A menina, confusa, parou com o pacote de chocolate já na mão. Alex e os outros pais se aproximaram, alarmados pela minha reação. Beatrice, percebendo o tumulto, aproximou-se com uma expressão de confusão e preocupação. O que houve? Ela perguntou, genuinamente sem entender. Ela é alérgica, Beatrice. Como pôde esquecer? Repreendi-a, a voz tremendo de raiva e medo. O semblante de Beatrice mudou naquele momento, de confusão para uma mistura de vergonha e defensiva. Eu não me lembrei, ela gaguejou. Foi um engano. A tensão era palpável. Os pais murmuravam entre si, e Alex, transtornado, tentava acalmar tanto a mãe quanto a mim. Eu abracei ela com força, aliviada por ter evitado uma catástrofe. Beatrice tentou se aproximar, mas eu a impedi com um olhar. O resto da festa transcorreu num clima de desconforto. As palavras de Beatrice, foi um engano, ecoavam em minha mente. Como um simples engano poderia ter consequências tão devastadoras? Ela realmente se esquecera da alergia de ela, ou haveria algo mais por trás daquele presente? À noite, depois que os convidados se foram e ela dormia, o confronto inevitável aconteceu. Como você pôde ser tão negligente, mãe? Alex explodiu, a frustração finalmente rompendo sua habitual paciência.
Eu já disse que foi um engano, Beatrice respondeu, defensiva. Não precisam fazer disso um drama. Um drama, retorqui, incrédula. Você poderia ter matado nossa filha. A discussão se arrastou, as acusações voando de um lado para o outro. Beatrice, finalmente, saiu de casa, batendo a porta com força. Alex e eu ficamos ali, exaustos e desolados, percebendo que o abismo entre nós e Beatrice só aumentava. Naquela noite, enquanto a casa dormia, eu me perguntava se algum dia conseguiríamos ser uma família unida novamente, ou se as ações de Beatrice haviam causado uma ruptura irreparável. As dúvidas e temores se entrelaçavam em minha mente, uma teia complicada de emoções e incertezas sobre o que o futuro nos reservava. Aquele incidente no aniversário de ela foi apenas o início. Nos dias que se seguiram, Beatrice tentou se desculpar, enviando mensagens e presentes, mas cada tentativa só aumentava o ressentimento e a distância entre nós. Alex estava dividido, ele queria manter a mãe por perto, mas também via o perigo que ela representava para nossa família. Uma tarde, enquanto eu preparava o jantar, Alex entrou na cozinha com um semblante preocupado. Mãe quer vir jantar conosco amanhã, ele disse, hesitante. Ela quer se desculpar, tentar consertar as coisas. A ideia me deixou tensa. A presença de Beatrice, mesmo que bem intencionada, sempre trazia uma carga de tensão e imprevisibilidade. E o que você acha? Perguntei, tentando manter a neutralidade. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu não sei. Quero que as coisas melhorem, mas também não quero arriscar. Arriscar o quê? A voz de ela soou atrás de nós, curiosa e um pouco assustada. Ela ouvirá parte da conversa. Alex se agachou ao lado dela, explicando com cuidado. Vovó quer vir jantar conosco, mas mamãe e eu estamos um pouco preocupados. Você se sentiria confortável com isso? Ela mordeu o lábio, pensativa. Depois de um momento, ela assentiu lentamente. Eu gosto da vovó, mas ela me assusta às vezes. Mas se ela se desculpar, está tudo bem. Aquela noite foi repleta de reflexões. Ela, com sua inocência infantil, estava disposta a perdoar e seguir em frente, mas eu e Alex sabíamos que as coisas não eram tão simples. Havia um histórico de problemas e dores que não podiam ser apagados com um simples pedido de desculpas. No dia seguinte, Beatrice chegou com um buquê de flores e uma caixa de chocolates. Seu comportamento era humilde, quase submisso, bem diferente da sua postura usual. Durante o jantar, ela falou pouco, limitando-se a elogios e comentários vagos sobre o clima e o bairro. Ela observava com cautela, absorvendo a dinâmica tensa entre os adultos. Quando Beatrice finalmente se desculpou, sua voz era quase um sussurro. Eu sinto muito pelo que aconteceu no seu aniversário, querida. Nunca foi minha intenção te machucar. Ela assentiu, aceitando a desculpa, mas a atmosfera permanecia carregada. Após o jantar, Beatrice se despediu rapidamente, como se quisesse escapar da pressão que pairava no ar. Você acha que ela estava sendo sincera? Alex perguntou-me depois que ela partiu. Não sei, respondi, sinceramente. Espero que sim. Mas não podemos baixar a guarda. Não quando se trata da segurança de ela. Aquela noite, enquanto ela dormia tranquilamente, prometi a mim mesma que faria tudo ao meu alcance para proteger minha filha, mesmo que isso significasse enfrentar a própria mãe de Alex. A sombra de Beatrice sobre nossa família persistia, uma nuvem escura de incertezas e medos. Eu sabia que os desafios estavam longe de acabar, mas também sabia que minha determinação de manter ela segura era inabalável. Aquele jantar tinha sido uma tentativa de trégua, mas a sensação de insegurança persistia. Beatrice, minha sogra, tinha se esforçado para parecer arrependida, mas eu não conseguia esquecer o quão perto ela tinha nos colocado de uma tragédia. Eu mal sabia que o pior ainda estava por vir. Cerca de uma semana depois, enquanto eu organizava a casa, uma caixa chegou pelo correio. Era de Beatrice,
Um presente de desculpa só para ela. Eu fiquei apreensiva, mas Alex insistiu que deveríamos dar uma chance para ela se redimir. Ela está tentando, ele disse. Deixe ela abrir. Era uma boneca, belamente feita, com cabelos loiros como os de ela. Minha filha sorriu, encantada, e correu para abraçá-la. No entanto, o que eu não tinha percebido era que a boneca tinha um vestido decorado com minúsculos botões de chocolate, e alguns deles continham amendoins, o pior alérgeno de ela. Ela brincou com a boneca durante toda a tarde, sem que percebêssemos a presença fatal dos amendoins. No final do dia, ela começou a se queixar de uma leve coceira na garganta. Rapidamente, a situação se agravou, e ela começou a ter dificuldades para respirar. Desesperada, eu procurei seu inalador e anti-histamínicos, mas a reação era severa demais para ser contida em casa. Alex e eu a levamos às pressas para o hospital, enquanto eu tentava, em vão, acalmá-la. No carro, ela estava ficando cada vez mais agitada, com a respiração ofegante e irregular. No hospital, os médicos agiram rapidamente, aplicando injeções de epinefrina e estabilizando-a. Foi um alívio indescritível quando vi sua respiração se normalizar e a cor voltar ao seu rosto. Alex, pálido e trêmulo, segurava minha mão com força. Ele estava visivelmente abalado, percebendo o quanto nossa filha esteve perto do pior. Durante aquela noite no hospital, enquanto ela dormia, recuperando-se, Alex e eu conversamos. Isso foi demais, eu disse, lutando para manter a voz firme. Não podemos mais permitir que sua mãe interfira em nossas vidas desse jeito. Ela quase matou a ela. Alex assentiu, os olhos vermelhos de exaustão e preocupação. Você está certa. Eu vou falar com ela. Isso não pode continuar. Nos dias seguintes, enquanto cuidávamos de ela e garantíamos que ela se recuperasse completamente, a determinação de Alex em se distanciar de sua mãe se fortalecia. Ele começou a entender o perigo que a mãe representava, não apenas para nossa harmonia familiar, mas para a segurança física da nossa filha. Beatrice tentou ligar várias vezes, mas Alex não atendeu. Ele estava decidido a proteger a nossa família, custasse o que custasse. E eu, ao lado dele, sentia uma mistura de alívio e apreensão. Sabia que a batalha ainda não tinha acabado, mas agora tínhamos uma nova força, a união e o amor inabalável pela nossa filha, ela. O clima em casa mudou depois daquele incidente. Cada olhar que trocávamos carregava um misto de agradecimento por ela estar bem e uma raiva silenciosa pela imprudência de Beatrice. Meu marido estava diferente. Ele, que sempre defenderá sua mãe, agora evitava mencioná-la. A ferida era profunda e sangrava em silêncio dentro dele. Decidimos que era hora de impor limites claros. Nossa família precisava de paz, longe da constante nuvem negra que Beatrice representava. Alex concordou em conversar com ela, estabelecendo novas regras e fronteiras. Ela precisa entender que não pode continuar fazendo isso conosco, principalmente com ela, ele disse, a voz firme pela primeira vez. No dia seguinte, Alex foi encontrar sua mãe. Ele voltou mais tarde, visivelmente abalado, mas com uma sensação de dever cumprido. Ela não aceitou bem, ele confessou. Mas é necessário. Precisamos de espaço, de tempo e para nossa própria família. Eu podia ver a luta interna em seus olhos, o amor pelo filho confrontando o amor pela mãe. A resposta de Beatrice não demorou. Ela começou uma série de ligações e mensagens, variando entre pedidos de desculpas, acusações e chantagens emocionais. Cada nova mensagem de texto era como uma bomba que ameaçava nossa recém-encontrada paz. Alex tentou ser firme, mas eu via o peso daquelas palavras sobre ele. Ela chegou a aparecer em nossa casa sem avisar, implorando para ver ela. Eu a impedi de entrar, firme na decisão de proteger minha filha de mais trauma. Beatrice chorou, gritou e fez um escândalo na nossa porta, atraindo a atenção dos vizinhos. Foi uma cena dolorosa e embaraçosa. Alex, ao vê-la assim, permaneceu imóvel,
um misto de tristeza e determinação em seu rosto. Após aquele dia, as coisas se acalmaram por um tempo. Beatrice parecia ter entendido a mensagem, ou ao menos, desistido de sua constante interferência. Nós começamos a respirar mais aliviados, acreditando que talvez pudéssemos finalmente ter a paz que tanto desejávamos. No entanto, eu sabia no fundo que aquilo não era o fim. A sombra de Beatrice ainda pairava sobre nós, silenciosa mas presente. Eu temia o que o futuro poderia nos reservar e me perguntava se realmente teríamos força para enfrentar o que viesse pela frente. A única certeza que eu tinha era que protegeria a minha família, custasse o que custasse, contra qualquer tempestade que Beatrice pudesse trazer. O clima em casa mudou depois daquele incidente. Cada olhar que trocávamos carregava um misto de agradecimento por ela estar bem e uma raiva silenciosa pela imprudência de Beatrice. Meu marido estava diferente. Ele, que sempre defenderá sua mãe, agora evitava mencioná-la. A ferida era profunda e sangrava em silêncio dentro dele. Decidimos que era hora de impor limites claros. Nossa família precisava de paz, longe da constante nuvem negra que Beatrice representava. Alex concordou em conversar com ela, estabelecendo novas regras e fronteiras. Ela precisa entender que não pode continuar fazendo isso conosco, principalmente com ela, ele disse, a voz firme pela primeira vez. No dia seguinte, Alex foi encontrar sua mãe. Ele voltou mais tarde, visivelmente abalado, mas com uma sensação de dever cumprido. Ela não aceitou bem, ele confessou. Mas é necessário. Precisamos de espaço, de tempo e para nossa própria família. Eu podia ver a luta interna em seus olhos, o amor pelo filho confrontando o amor pela mãe. A resposta de Beatrice não demorou. Ela começou uma série de ligações e mensagens, variando entre pedidos de desculpas, acusações e chantagens emocionais. Cada nova mensagem de texto era como uma bomba que ameaçava nossa recém-encontrada paz. Alex tentou ser firme, mas eu via o peso daquelas palavras sobre ele. Ela chegou a aparecer em nossa casa sem avisar, implorando para ver ela. Eu a impedi de entrar, firme na decisão de proteger minha filha de mais trauma. Beatrice chorou, gritou e fez um escândalo na nossa porta, atraindo a atenção dos vizinhos. Foi uma cena dolorosa e embaraçosa. Alex, ao vê-la assim, permaneceu imóvel, um misto de tristeza e determinação em seu rosto. Após aquele dia, as coisas se acalmaram por um tempo. Beatrice parecia ter entendido a mensagem, ou ao menos, desistido de sua constante interferência. Nós começamos a respirar mais aliviados, acreditando que talvez pudéssemos finalmente ter a paz que tanto desejávamos. No entanto, eu sabia no fundo que aquilo não era o fim. A sombra de Beatrice ainda pairava sobre nós, silenciosa mas presente. Eu temia o que o futuro poderia nos reservar e me perguntava se realmente teríamos força para enfrentar o que viesse pela frente. A única certeza que eu tinha era que protegeria a minha família, custasse o que custasse, contra qualquer tempestade que Beatrice pudesse trazer. Mas a calmaria era apenas a precursora de uma tempestade maior. Uma tarde, enquanto eu estava no trabalho, recebi uma ligação da escola de ela. Beatrice tinha aparecido lá, insistindo para levar ela para um passeio surpresa. Felizmente, a escola tinha nossas instruções claras, ela só poderia sair com os pais ou com a babá. Mesmo assim, a tentativa de Beatrice de levar ela sem o nosso consentimento me deixou em pânico. Quando cheguei em casa, confrontei Alex. Isso tem que parar. Gritei. Ela está cruzando todos os limites. Alex, abatido, concordou. Vou resolver isso, ele prometeu com um tom que não admitia discussão. Naquela noite, ele foi até a casa de sua mãe. As horas passaram, e ele não retornava, nem atendia ao telefone. A ansiedade me consumia. Era quase meia-noite quando Alex finalmente chegou. Ele estava pálido, os olhos vermelhos. Acabou, disse ele simplesmente. Eu disse a ela que se ela tentar algo assim novamente, vamos tomar medidas legais. Ela é nossa filha,
e nós decidimos o que é melhor para ela. Eu abracei Alex, sentindo um misto de alívio e preocupação com o que essa decisão acarretaria. Nos dias que se seguiram, o silêncio de Beatrice era ensurdecedor. Não havia ligações, mensagens ou visitas inesperadas. Era como se ela tivesse se evaporado, mas a tensão em casa permanecia. Estávamos sempre alertas, esperando a próxima investida. Foi então que as coisas tomaram um rumo inesperado. Uma manhã, enquanto eu preparava ela para a escola, alguém bateu na porta. Era um entregador com um grande pacote. Para ela, disse ele, entregando-me uma caixa pesada e saindo rapidamente. A caixa era de Beatrice, não havia dúvidas. Dentro, havia um lindo vestido de princesa e uma carta. Para minha querida ela, com todo o meu amor, vovó Beatrice. Era um gesto doce, mas que me deixou confusa. O que ela estava tentando fazer? Eu guardei o vestido e a carta, decidindo conversar com Alex antes de fazer qualquer coisa. À noite, mostrei-lhe a caixa. Eu não sei o que pensar, confessei. É um jogo, disse Alex, olhando a carta. Ela está tentando nos manipular, mostrar que pode ser carinhosa e gentil, esperando que baixemos a guarda. Decidimos que não iríamos responder. Mas a estratégia de Beatrice não parou por aí. Ela começou a enviar presentes regularmente, cada um acompanhado de uma carta carinhosa. Era difícil para ela entender por que não podia aceitar os presentes da avó, mas tentamos explicar da melhor forma possível, protegendo-a das complicações adultas. Nesse meio tempo, minha relação com Alex foi se fortalecendo. A crise nos uniu de uma maneira que eu não esperava. Juntos, decidimos que era hora de nos libertarmos do jugo de Beatrice, de buscar nossa própria felicidade longe de sua influência tóxica. Estávamos prontos para lutar pela nossa família, custasse o que custasse, e essa determinação nos deu uma nova esperança. Afinal, Beatrice poderia tentar lançar sua sombra sobre nós, mas juntos, nós éramos mais fortes. Juntos, nós poderíamos enfrentar qualquer tempestade.